A questão de ser um interesse petrolífero, isso é muito antigo, mas eu quero afirmar, o que eu vou afirmar agora vai parecer um pouco absurdo, mas não é. Hoje, o interesse no petróleo, em ter matriz energética petrolífera, é bem menor do que o mineral. Por exemplo, aquela coisa do Trump dizer que vai pegar a Groenlândia para se proteger, é interesse. A Groenlândia é um país riquíssimo em minério. O Trump disse para a Ucrânia, para o Zelensky, que se ele quiser que os Estados Unidos continue dando o apoio integral que ele vinha dando, que ele entregasse 50% do chão da riqueza mineral da Ucrânia para ele. Então, assim, hoje os interesses energéticos não estão mais no petróleo. Não que não seja importante, mas, por exemplo, já existem reservas de petróleo em várias partes. A própria China vai ter prejuízo de importação, mas ela tem uma reserva absurda de petróleo, assim como os Estados Unidos e os grandes países fizeram grandes reservas em petróleo. Então, dizer que os Estados Unidos vai fazer tudo isso só para pegar lá mais plantas energéticas de petróleo é assim, é meio que atrasar um pouco coisas que são mais modernas. Hoje estão atrás de minerais que são os principais minerais, que são aqueles que alimentam a indústria da tecnologia, da inteligência artificial, dos chips, dos supercondutores. Isso sim são os interesses maiores que os países detêm hoje acima de qualquer outro. Eu acredito sim que o que estão fazendo ali tem uma vontade clara e declarada praticamente de que eles querem parar o avanço da China com seu Belt and Road, que é esse cinturão que eles querem fazer, onde eles controlariam todo um comércio independente do Ocidente e insancionável pelo Ocidente. Ou seja, o Ocidente não poderia sancionar se eles têm uma passagem direta para esses lugares. Eles cortaram ali. Como é que pode, uma semana depois que a ferrovia China-Irã é inaugurada, há um ataque de Israel ao Irã? Verdade. Agora nós temos aí a japonesinha, 5 de julho, né? E tínhamos mais um acontecimento aí, né? 5 de julho entra nessa cena porque o Japão está quieto, né? O Japão está em estado de expectativa, ansioso, porque pode ser que eles tenham que enfrentar um perigo iminente, catastrófico, natural. A Ryo Tatsuki, que é uma japonesa que escreveu mangá em 1980, ela começou a ter muitos sonhos estranhos. Eu peguei aqui, fiz uma pequena biografia dela para a gente entender isso. Eu prometi ontem que falaria disso. Eu falei que daria para falar hoje sobre ela e sobre os portais, mas nós já tivemos aqui quantos minutos? 50 minutos de atualidade. Não dá para falar dos portais hoje, porque o assunto seria o portal de Jerusalém. Será que tem um portal? Foi até um rapaz chamado Rubens que levantou essa bola ontem, né? Mas vamos aqui. A Ryo Tatsuki, ela é uma japonesa, escritora de mangá, mas ela começou a escrever mangá porque em 1980 ela começou a ter sonhos muito estranhos, que pareciam visões do futuro. E como ela era desenhista, o que ela fez? Ela começou a colocar em desenhos aqueles sonhos. Por volta de 1985, ela começou a anotar todos os sonhos que ela estava tendo. Em 90, ela decidiu transformar os sonhos em mangá e desenhou essas visões. O mangá dela era o The Future Seen Through Dreams, ou O Futuro Visto Através dos Sonhos, né? Publicado pela primeira vez como mangá em 1999. Só que o livro foi um fracasso. Quando ele ganhou, ele não teve assim circulação. Era um livro que falava de um sonho de uma pessoa desconhecida, de uma mangá, o mangaka, como são chamados escritores de mangá lá no Japão, tem muitos famosos e ela não estava entre eles e ela não era cotada como alguém que as pessoas leriam. E o que aconteceu? Só que em 2011, um dos sonhos dela era que ela tinha falado, eu vou falar aqui as coisas que ela falou, mas Fred Mercury, a morte da princesa Di, ela viu datas e ela acertou assim as torres, ela viu muita coisa que aconteceu naqueles sonhos. Só que em 2011 aconteceu o vazamento. Primeiro, o tsunami
que aconteceu que quase destruiu o Japão. E ela teve um sonho com esse tsunami, e ela deu data, ela disse, em 2011 vai acontecer um grande abalo, um terremoto que vai trazer um grande tsunami para o Japão e vai ter muita destruição no nosso país. Quando isso aconteceu em 2011, as pessoas começaram a falar desse mangá, porque o mangá tinha acertado com uma precisão vários eventos, só que o de 2011 abalou. Então, eles começaram a procurar começou a se vender absurdamente. Ela falou, por exemplo, do terremoto de Kobe, em 1995, a morte da princesa Dai, o ataque às Torres Gêmeas, o tsunami de Fukushima, o tsunami de 2011, com a destruição e o acidente de Fukushima, ela cita a usina de Fukushima, com vazamento, e falou da pandemia. Ela falou também que sonhou que em 2020 ia ter uma gripe que sairia da China e que faria o mundo todo parar e que as pessoas seriam afetadas no mundo todo. E depois ela disse que isso volta. Também uma das previsões dela é que vai voltar alguns anos depois uma outra mais forte. Mas ela dividiu o mangá entre as partes que ela tinha sonhos proféticos e as coisas com a vida pessoal dela, em duas partes. E ela disse, ela também tem uma fixação pelo número 15, dizendo que quando o sonho dela não acontece exatamente naquele dia, vai acontecer 15 dias depois, 15 meses depois ou 15 anos depois. Então, assim, ela acredita nessa questão desse cumprimento quinzenal, seja dia, semana, meses ou ano. Aí, depois de 2020, quando aconteceu esse boom, ela foi confirmada mais uma vez, ela desapareceu do público. E foi para um lugar que ninguém sabe aonde ela estaria, mas ela está no Japão. E ela disse, olha, em 5 de julho vai haver um choque entre duas grandes placas que ela chamou de 2 dragões, que realmente ela desenhou 2 dragões no fundo do mar, no mar do Japão, e que ele vai causar um tsunami que vai detonar toda a área, toda a região. O Japão, a China, a Tailândia, todo mundo vai ser afetado por esse tsunami, sendo que o Japão vai ser coberto praticamente pelas águas. Isso justificaria, em parte, esse estado de estar calado do Japão, né? Porque o Japão não se pronunciou em nada a esse respeito. A França também está bem quieta, né? Nesse momento também, ok? E o próprio Reino Unido fez aquela movimentação, mas todo mundo parece que entrou no módulo, estamos esperando alguma coisa. Essa é a tua percepção também? Bom, veja, eu estou passando o que aconteceu com ela, só que assim, o número de acertos precisos dela é tão alto, praticamente 100%, que os próprios japoneses, eu vi um vídeo de uma japonesa, de uma sino-brasileira, nipo-brasileira, sino é chinês, uma nipo-brasileira que vive no Japão, dizendo que o turismo está literalmente parado lá no Japão, porque as pessoas estão cancelando as viagens porque estão com medo dessa previsão. Então, assim, já virou um caso econômico para o Japão, que vive de muito parte de turismo, e o turismo praticamente parado, porque está todo mundo com medo de ir para o Japão e ter que enfrentar essa situação. Nós estamos hoje no dia 23 de junho, ou seja, estamos aí a poucos dias desse acontecimento provável. Nós não sabemos se vai acontecer, mas se há um medo realmente disso acontecer, é por causa da condição de acerto de outras catástrofes que ela sonhou. Então, eu acho assim que as possibilidades são grandes, sim, porque eu acredito que existem muitas informações que algumas pessoas captam por sonhos, por visões. A Bíblia diz sobre isso e fala que nos últimos dias os jovens teriam sonhos, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele diz lá que são meus servos e minhas servas, derramarei meu espírito. Então, diz que são os servos e as servas só que terão sonhos e visões. Então, a gente tem que levar em conta que alguém que fez, e ela não fez isso para divulgar, ela não usa isso para se promover, para ganhar dinheiro, para ser celebrada. Pelo contrário, ela desapareceu da mídia e ela leva uma vida bem pacata e escondida. Então, assim, nós temos que levar muito em consideração quando alguém não se aproveita de uma situação dessa, qualquer outro teria. Aí está cheio de adivinho aí no Brasil e em outros países, se aproveitando de alguns acertos, dizendo que são, né?
e fazem aí uma série de inserções no mundo por causa dessas previsões que muitas vezes são acertos bem próximos, mas o dela não, ela não se aproveitou. Então, assim, quanto mais ela se esconde, mais digna de crédito parece que ela se torna.